Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas tu tá vendo esse vídeo. Aqui quem fala é Pedro Calvetti, um dos fundadores do Trade Hunter. E hoje nós vamos falar, desmistificar o que é o aluguel de ações, tá? Ou como operar vendido. Vamos dizer assim, desde 2020, o advento da pandemia, né? Muita gente nova veio para o mercado e a gente participa de várias e várias comunidades e às vezes a gente se depara com perguntas, né? O que é esse aluguel de ações? Ou perguntas como aluguel e termo é a mesma coisa? Ou aluguel o cara está apostando na alta? Então, vamos dizer assim, existe uma deficiência ainda por esse pessoal ter entrado de forma bastante recente, entrou muito recentemente, faz 2 anos que várias pessoas estão no mercado. Este vídeo hoje vem para solucionar e fazer todos, tentar pelo menos, né, com que todos entendam realmente e definitivamente o que é, como funciona, como usar o aluguel de ações e também como utilizar o aluguel de ações para operar vendido, tá? Então hoje nós vamos tratar sobre isso. Vamos lá. Vamos começar com o seguinte. Eu peguei uma imagenzinha do Google aqui para a gente começar falando dela, tá? Olha aqui. A fonte é a B3, a própria B3, tá? Em busca de renda extra, como emprestar ativos. Primeiro ponto, tá? Aluguel e empréstimo para esse tipo de assunto que a gente está falando é a mesma coisa, tá? Aluguel e empréstimo é a mesma coisa. Esta imagem está falando pela ótica de quem está doando o aluguel, quem é o proprietário das ações. E a gente pode pensar como se fosse um imóvel. Eu comprei um imóvel, tá? Comprei um imóvel e estou botando ele para alugar. A partir do momento que que eu consegui um inquilino for lá e alugar, eu começo a receber uma taxa. Eu começo a receber o aluguel, uma taxa, tá? Beleza, vamos voltar para a imagem. Passo 1, dono das ações, no caso que eu falei aqui do apartamento, né? Formaliza condições dos empréstimos com o intermediário. Isso quer dizer, eu vou lá na corretora de imóveis e digo, quero alugar meu apartamento por R$ 5.000 por mês. É a mesma coisa, tá? Passo 2, instituição contratada atua como intermediária entre o dono da ação e o tomador de empréstimo. Beleza, a imobiliária está lá fazendo o serviço dela, tá? Nesse caso aqui é a corretora. Passo 3. Durante o contrato, a B3, a bolsa, transfere ativos do doador para o tomador. O tomador paga a remuneração previamente acordada e a B3 atua como garantidor, enfim, que ninguém vai dar calote em ninguém. Tá? Aqui a gente tem uma particularidade. Vamos lá. Só para antes, um parênteses. Eu estou fazendo esse vídeo em formato de live, não está ensaiado, não está nada, tá? Então, às vezes eu vou fazer né? Fecha parênteses. Transfere ativos, transfere a propriedade dos ativos do doador para o tomador. O que isso quer dizer? Tá? Porque a gente tem algumas situações, algumas particularidades do aluguel de ações. Exemplo, investidor A, investidor B, tá? O A tem as ações, foi lá, comprou as ações, foi lá e tem 1.000 Petrobras comprado há muitos anos, tá? Esse é o investidor A. O investidor B não tem nada, tá? O investidor B vai alugar as ações do investidor A. Então, a propriedade
momentânea dessas ações é do investidor B. O que isso quer dizer? O investidor B pode ir numa assembleia da empresa, votar em alguma pauta que esteja rolando, tá? E outras particularidadezinhas ali, direito de subscrição, enfim, tem um acerto que é feito, pagou dividendo, que mais que tem de particularidade? Eu até anotei ontem isso, mas são pequenos detalhezinhos. O principal é esse negócio da assembleia. Deixa eu ver aqui se eu pego. É basicamente isso aí. Proventos, dividendos, juros sobre capital próprio, enfim, e voto na Assembleia, tá? Não vamos falar de dividendo. Aliás, vamos. Os dividendos sempre vão ser devidos ao real proprietário, tá? Voltando ao exemplo, o investidor A tem as ações, o investidor B pegou-as, emprestado, alugou-as, tá? Então, o investidor B pode ir na assembleia votar, ele é o proprietário momentâneo, só que qualquer dividendo que a empresa pagar, o investidor B recebe, só que ele vai ser descontado e passar para o investidor A. Eu nem sei se de fato ele recebe, mas não importa, tá? O real dono dos dividendos, a Petrobras pagou o dividendo, vai ser o investidor A. Certo? Beleza. Durante o empréstimo, o doador dos ativos não vota, ou seja, o investidor A, o dono, não vota na Assembleia. Vota o B, o que pegou. O que é o real, o que é o dono momentâneo. Dono original das ações recebe dividendos e juros sobre capital próprio. Tá aqui o último ponto que a gente falou, tá? Ficou um pouquinho complicado, um pouquinho mal explicado, mas vai melhorar. Então vamos lá. Como utilizar isso para, no caso, os traders, aqueles caras que querem operar vendido, né? Vamos supor, então, que eu, Pedro, tenho as ações. Eu tenho 1000 ações da Petrobras em carteira, certo? Tenho, comprei, um belo dia lá, comprei. E eu acho que Petrobras vai cair, ou eu acho que tem alguma outra ação que vai performar melhor que Petrobras, ou por algum motivo, enfim. Eu acho que Petrobras vai cair. O que eu vou fazer com as minhas ações? Vou vendê-las, né? Acho que vai cair. Se eu tenho 1000 ações de Petrobras e eu acho que a Petrobras vai cair, eu vou vendê-las. Por que eu vou ficar olhando elas cair, né? Daí a Petrobras está R$30, cai para R$25, vamos supor que eu acertei, né? Eu recompro, sigo com as minhas 1000 Petrobras lá e economizei uma queda de R$5, né? Bom, mas vamos supor que seja a mesma conjectura, exatamente a mesma, só que eu não tenho as ações. Eu acho que Petrobras vai cair, mas eu não tenho as ações, eu nunca comprei-as. O que eu vou fazer? Eu vou virar dono momentâneo das ações, ou seja, eu vou pegá-las emprestadas, eu vou alugá-las. Então, eu vou lá. Antigamente, como é que funcionava? Só para vocês terem uma ideia. Existia o BTC, até, que é o Banco de Títulos da CBC, hoje mudou de nome, né? Enfim, tá diferente um pouquinho, mas só para vocês entenderem a lógica. Eu ia lá no banco de títulos, olhava todas as ofertas que tinham, tá? Esse cara aqui tá alugando as ações dele por 1% ao ano, esse outro a 3% ao ano, esse outro a 5% ao ano. Eu ia lá, olhava e dizia, eu quero alugar desse cara aqui. Eu ia lá, alugava as ações, tá? Eu não, né? Eu olhava as ofertas e mandava a ordem para a corretora. Hoje isso tudo ficou mais automatizado e lógico, mais automatizado por parte das corretoras e lógico que as corretoras deram uma mordida, né? Pegaram uma boquinha dessa taxa. Às vezes um bocão, às vezes uma boquinha, mas as corretoras estão ficando com um pedaço dessa taxa aí.
pelo fato disso ser mais automatizado hoje, tá? Voltando. Então, eu acho que a Petrobras está 30, eu acho que vai cair para 25, mas eu não tenho as ações. O que eu vou fazer? O exemplo anterior que eu tinha, eu vendi as ações a 30, recomprei a 25, né? Eu deixei de perder 5, certo? Segui com as 1.000 Petrobras, vendi no 30, comprei no 25. Segui com as 1.000 Petrobras, segui dono da mesma coisa. Só que nesse outro exemplo que eu não tenho, eu vou pegar emprestado. Então vamos lá, fulano, me empresta tuas ações aí. E o cara, tá bom, te cobro X. Agora eu sou o proprietário momentâneo, certo? O que eu vou fazer? Vou vender nos 30. Vendi a R$30 as ações. Caiu para 25, recomprei as ações que eu tinha vendido a 30, ganhei 5, pego as ações e devolvo. Ou seja, eu fui proprietário das ações por um momento onde eu vendi a 30, comprei por 25. Fiz, ganhei. Nesse caso, ao invés de eu deixar de perder, eu ganhei, né? Eu ganhei porque eu nunca paguei por essas ações nada. Eu simplesmente fui proprietário delas momentaneamente para fazer uma operação. Devolvi lá as ações para o dono original e paguei uma taxa que ele pediu lá. Se ele me pediu 10% ao ano e eu fiquei 6 meses na operação, eu vou pagar para ele 5%. Essa taxa do aluguel é pró rata. Tá? Bom, alguns pontos. Existe essa questão de assembleia, e eu não vou entrar em detalhe, tá? Por exemplo, a empresa vai decidir sobre uma pauta super importante, então vou pegar aluguel, é como se eu pegasse uma procuração para votar de outros acionistas. Então sai no mercado procurando aluguel e vou raspando. Alugo o máximo que eu puder, chego na assembleia cheio de voto. Existe gente que faz isso, tá? Mas não é o caso. Vamos partir da premissa que 90, não vou dizer um número aqui, mas a maioria das posições alugadas são utilizadas para esse tipo de atuação que eu dei no exemplo aqui, tá? Para vender as ações a descoberto. Por que a descoberto? Tu está vendendo um negócio que tu não está coberto. Tu está vendendo um negócio que tu não tem. Tu está vendendo um negócio que tu a descoberto. Por isso a nomenclatura. Então tu está vendendo a descoberto as ações. A maioria do mercado de aluguel de ações é para vender a descoberto, tá? Então, vamos pensar uma coisinha aqui. Imagina que a gente esteja ali acompanhando. Todos os dias a Bolsa divulga dados de aluguel, por exemplo. Houveram X aluguéis da ação Y hoje. Todo dia é divulgado isso. Daí a gente vai lá e olha, né? Porra, todos os dias vão lá e alugam mais ou menos 500 mil ações de Petrobras. Todo o mercado, né? Daí um belo dia lá vão e alugam 5 milhões de ações de Petrobras. Daí tu pensa, poxa, é um negócio diferente, né? Existiu mais demanda, existiu uma quantidade alugada maior do que normalmente tem. Primeiro ponto. Tá? Segundo ponto. A Petrobras normalmente quem aluga, né? Vamos dizer assim, a Petrobras é aquele apartamentozinho no bairro tal, né? A gente tem mais ou menos um preço médio que aquele proprietário daquele apartamento cobra por um apartamento de 2 quartos no bairro XYZ. Né? Petrobras normalmente alugam por lá 0,5% ao ano. Né? E um belo dia os aluguéis de Petrobras saíram em média 2, 3, 4% ao ano. Então, foi diferente também. Ou seja, teve uma maior demanda ou uma menor oferta, tá? Lembrando que o fiel da balança, o balizador desse negócio todo do aluguel, é a taxa, né?
A taxa, que é o preço, né? O preço vai fazer aquele equilíbrio entre oferta e demanda, como faz em qualquer coisa. No caso, o preço do aluguel é a taxa, tá? Então, vamos lá. Se a taxa de aluguel da Petrobras subiu, quer dizer que a demanda, houve um desequilíbrio entre demanda e oferta a favor da demanda, tá? Se a taxa subiu, a demanda subiu mais que a oferta, tá? E vice-versa, né? É como qualquer coisa, como qualquer mercadoria, oferta e demanda vai formar o preço. É a mesma coisa no aluguel. E esse é o segundo ponto, tá? Então, recapitulando antes de passar para a prática, alugar ações é pegá-las emprestado para utilizá-las de alguma forma. Só que tu não pega emprestado de graça. Tu pega emprestado pagando uma taxa. Ou seja, tu aluga elas, né? Tu pega emprestado pagando um aluguel. Mesmo raciocínio para imóvel, tá? Tu não vai morar na casa de alguém emprestado, tu vai pagar um aluguel para esse cara. É a mesma coisa. Então, aluguel de ações é isso. Tu pega de alguém, tu vira um proprietário por aquele período que tu tá com elas alugado, paga uma taxa e usa as ações para algum fim, que pode ser ir na assembleia votar ou vender uma coisa que tu não tem, mas que agora, pelo menos num curto período de tempo, tu tem. Tu é o proprietário momentâneo naquelas ações que tu pegou alugado, tá? Então, isso é o aluguel de ações. Vamos para a prática. Eu vou vir para uma tela aqui para vocês. Estou na plataforma aqui Trade Hunter, tá? A nossa plataforma. Talvez eu vou olhar um pouquinho para o lado aqui porque está no outro monitor, tá? Ó, posições em aberto, tá? Aluguel de ações. Bom, o que rola aqui? O que eu tenho aqui? Eu tenho todas as ações da bolsa, é uma super tabela aqui, ó, todas as ações da bolsa, com algumas coisinhas, tá? BTC, sempre quando aparece BTC aqui, é porque eu pego ainda, a plataforma usa aquela nomenclatura antiga, enfim, de banco de títulos da CBLC, tá? Mas BTC e aluguel pensem em sinônimos, tá? Então aqui é como se fosse aluguel aberto, tá? Deixa eu botar em ordem aqui. Então, nesse caso aqui, a ação AALR3 tem 836 mil ações, 700 e alguma coisinha ali, de ações alugadas. Então é isso que existe de ações alugadas dessa empresa, tá? A Ambev tem 203 milhões de ações alugadas, certo? Aqui, o que representa isso em financeiro? Tipo, 203 milhões de ações da Ambev, dá quanto em dinheiro? Né? Tá aqui, ó. 2 bilhões 863 milhões de reais, certo? BTC e aluguel a mesma coisa. O quanto isso está acima ou abaixo da média? Lembrando que a média é 1, né? Eu tenho lá, se a minha média é 2, eu tenho 2. 2 dividido por 2 igual a 1. Se a minha média é 2 e eu tenho 4, 4 dividido por 2 igual a 2. Então está 2 vezes a média. Então, por exemplo, aqui, ó, olha essa ação aqui, ó, Alço 3. Esses 14 milhões de ações aqui quer dizer que está 50% acima da média, ou seja, está mais alugado do que o normal, tá? Existe uma quantidade de ações de Alço 3 mais alugada do que o normal, certo? O quanto que essa quantidade variou de um dia para o outro, tá? Essa quantidade alugada subiu 17%, a dessa ação subiu 9%, a dessa ação caiu 63%, tá? Já vou falar uma coisa em relação a isso e vou falar agora. A gente sempre tem que ter uma coisa na cabeça, tá? A liquidação
na bolsa se dá em D mais 2, ou seja, isso falando o que realmente acontece por trás das cortinas. Tá? Se eu compro uma ação hoje, de fato eu teria que pagar daqui a 2 dias, que é a liquidação. Eu fui lá, dou uma ordem no book lá, comprei 1.000 Petrobras a R$30, eu tenho um débito de 30 mil, que em 2 dias úteis vai ser liquidado. Eu terei que de fato pagar. Lógico que hoje as corretoras, eu acho que não permitem que tu compre sem dinheiro, tem o risco, compliance lá, enfim. Mas isso é o que acontece. A liquidação se dá em D mais 2. A mesma coisa é o seguinte, se eu vendo uma ação, como eu vou receber daqui a 2 dias, eu vou entregar daqui a 2 dias, tá? Então o que rola? Vendi hoje, eu poderia vir aqui amanhã e pegar emprestado de alguém. Eu vendi segunda. Eu tenho até quarta-feira, não me lembro a hora exata, para entregar o que eu vendi. Então eu poderia acordar quarta de manhã, ir lá e pegar a ação emprestada com fulano lá e entregar a minha venda, tá? É a mesma coisa seguinte. Tá, beleza. Vou lá, vendi a ação, né? Vendi a 30 as Petrobras, achando que vai cair. Peguei emprestado, vendi a 30, achando que vai cair para 25. Caiu para 25, recomprei. Tá? Quando é que eu recebo elas de fato? Quando é que as ações estão na minha mão? Daqui a 2 dias, né? Daqui a 2 dias eu devolvo as ações lá pro senhor Ronaldo, vamos dizer que me emprestou. Toma aí tuas ações, senhor Ronaldo. Então, 2 dias. 2 dias, tá? Normalmente, o que rola? Eu alugo no mesmo dia que eu vendo. Tá? Por quê? Vendi hoje as Petrobras sem ter. Eu vou alugar hoje. Porque imagina, se chega amanhã e eu vou alugar e eu não encontro nenhuma. Não existe. Não achei. Não achei ações da Petrobras. O que eu tenho que fazer? Estragou a minha operação. Eu vou ter que ir no mercado e comprar de novo. Porque eu não tenho, ninguém quer me emprestar, então eu não posso vender. Então por isso que esses grandes players e tal, eles não vendem a descoberto sem ter as ações alugadas já, né? Muitas vezes eles alugam até antes de vender, para não correr esse risco, tá? Então assim, de praxe vamos considerar que o aumento de aluguel se dá pelas posições que foram tomadas no dia. A redução de aluguel se dá pelas posições que foram devolvidas há 2 dias atrás. Entenderam? Porque para devolver eu preciso dos 2 dias, de qualquer jeito. Mas para alugar eu alugo no mesmo dia para não correr risco. Tá entendido bem isso? Beleza. Eu espero que sim. Bom, variação em um dia, variação em 5 dias aqui a gente pegou para ter uma ideia do que está ocorrendo num prazo um pouquinho mais esticado, certo? Dias para zerar, isso quer dizer o seguinte, essa quantidade que está alugada, quando eu digo quem, é aquele grupo de pessoas, tá? Não é uma pessoa. Se quem está vendido resolvesse comprar toda a posição vendida para devolver para o dono original, quantos dias eles demorariam comprando pelo que normalmente negocia a ação? Existe 5 milhões de ações vendidas a descoberto, tá? Só que essa ação negocia, em média, 1 milhão por dia. Para eu recomprar 5 milhões de ações, eu levaria 5 dias recomprando. É essa a conta, tá? Então é aqui, ó, dias para zerar. Ambev, por exemplo, levaria 9 dias recomprando a posição para devolver todas as ações para os seus donos originais, certo? Quantidade de aluguel, BTC e aluguel é sinônimo, tá? Quantidade de aluguel em relação ao total de ações da empresa, ou seja, existe 1,3% das ações de Ambev que estão
alugadas. Tá? O número de negócios registrados no pregão de ontem houve para a Ambev 515 negócios, 515 negócios do mercado de aluguel, 515 empréstimos, tá? Não necessariamente de pessoas diferentes, mas, por exemplo, eu quero alugar 1000 ações de Petrobras porque eu acho que vai cair e eu quero vender. O Ronaldo só tem 500, o José tem outras 500, então eu alugo 500 de cada um, fiz 2 negócios, tá? Pode ser dessa forma também. A quantidade registrada no dia de ontem, então, a Ambev tem 203 milhões de ações alugadas. Ontem foi registrado 13 milhões de ações. Ou seja, no exemplo que eu dei, que eu peguei de 500 de cada um, registrei 1000 ações no mercado de aluguel, tá? A variação da quantidade, o que é a variação da quantidade? O saldo entre novos aluguéis e liquidações foi positivo em quase 13 milhões de ações. Esses 13 milhões de ações registrados pelo preço unitário de cada ação representaram 190 milhões de reais. Como a gente teve 190 milhões de reais registrados em 515 negócios, a gente teve uma média de 370 mil reais por negócio. 369, vamos quebrar. Uma coisa aqui, vou fazer uma pergunta para vocês. Um negócio que sai, Vale 3 aqui, por exemplo. Vale 3 teve uma média por negócio de 1 milhão, quase 2 milhões. 2 milhões de reais foi a média dos negócios de aluguel de Vale 3. Em contrapartida, vamos pegar um mais aqui, ó. Vou rolar bem para baixo, tá? Em contrapartida, essa ação aqui, ó, Viver, tá? Viver. Teve uma média de 11 mil reais por negócio. Vale teve quase 2 milhões e Viver teve 11 mil reais por negócio. Média, né? 9 negócios, 104 mil reais registrados. O que importa isso? Bom, o que importa é o seguinte, eu vou ver onde é que está a roda grande. A roda grande, como a gente faz uma referência lá, quando tinha as rodas de pregão, né? Onde é que está o peixe? Poxa, qualquer pessoa pode chegar ali, eu lá tenho uma conta na bolsa de 50 mil reais, vamos dizer assim. Eu posso fazer uma negociação de aluguel de 2 milhões? Não, não posso. A corretora nem me permite fazer isso. Olha, eu tenho 50 mil, como é que eu vou fazer um negócio de aluguel de 2 milhões? Então, provavelmente, a média das pessoas que fizeram negócios no aluguel de Vale tinham um bom tamanho, uma boa carteira, um valor alto aplicado. Os tubarões, talvez, pode ser, tá? Pode ser, o negócio médio saiu gordo. No outro exemplo lá, Viver 11 mil reais por negócio, eu poderia fazer com os meus 50 mil, poderia fazer até com menos, né? Então esse é o raciocínio. Onde que está? Onde é que saiu os big? Né? Onde é que estão os big? Né? Beleza, vamos lá. Normalmente, vamos voltar aqui para o nosso exemplo de Ambev. Normalmente, tá? Registram, aqui houve um registro de 13 milhões de ações, né? 13 milhões de ações que deu 190 milhões de reais. Normalmente registram, a média de Ambev é um pouquinho acima, perto ali de 15 milhões de ações registradas. Normalmente registram 15 milhões de ações por dia em Ambev, no aluguel. Tanto é que esses 13 correspondeu a 0,90. Olha só. Atom 3.
Atom 3 teve... Não, Atom 3 não. Onco 3 teve ontem 2.400.000 ações registradas. E isso foi quase 7 vezes a média. Ou seja, normalmente a média de ações registradas em Onco 3 é na faixa ali de 300.000 ações por dia. E ontem houve um super volume registrado em aluguel de Onco 3. Então já é uma coisa que nos chama atenção, tá? Já vamos olhar com mais detalhes isso aí. A taxa, tá? Ou seja, o preço do aluguel, a gente já falou sobre isso, é a taxa que vai ser o preço, que vai ser o fiel da balança, que vai fazer aquele equilíbrio entre oferta e demanda, tá? Nem sempre a taxa sobe só quando tem uma demanda forte, pode ser quando tem uma oferta fraca, e eu vou dar um exemplo disso, tá? Sabe qual é o exemplo? Olha só. Olha esse papel aqui chamado TRED 3. TRED 3, tá? Eu vou clicar nele para contar uma história. Pena que começa em dezembro aqui e não tem o final de outubro, tá? Que foi quando houve uma recomendação de uma casa de análise para vender as ações, né? A descoberto. Ou seja, a casa de análise chegou lá e disse: eu acho que o papel estava mais ou menos R$6, hoje está um pouquinho mais, né? Está perto dos 7 hoje. Eu acho que essa ação vale 2, a casa de análise disse lá. E os assinantes, os clientes saíram vendendo, né? O que aconteceu? Os caras que assinam, né, essas análises, eles foram vender. Para eles vender, eles tinham que alugar. Só que a TRAD 3, ela não tem tantas ações disponíveis assim para serem alugadas. Tá? Inclusive, eu acredito que os próprios controladores da empresa, eles não disponibilizam as ações para aluguel. Eles não disponibilizam. Então, a oferta de aluguel é restrita. É bem restrita a oferta de TRAD 3. O que aconteceu? Olha, eu vou escolher aqui das opções que eu tenho, quantidade registrada por taxa média, tá? Olha o que acontece com a taxa de TRAD 3. Essa é uma taxa que se paga anualmente. Tá, é um gráfico normal ali, teve uma alta e uma baixa, só que o lance não é esse, o lance está nesse eixo aqui, ó. Ela tem uma taxa média aí que varia entre 70% e 45% ao ano. A gente tem um CDI de 12%. Então, por exemplo, as pessoas pagam, vamos arredondar para 50% ao ano para pegar essas ações emprestadas. Imagina, eu tenho 10.000 ações de TRAD 3, eu, Pedro. Elas valem hoje R$70.000, considerando que estão 7, tá? Arredondando para a conta ficar fácil. Então eu tenho R$70.000. Se eu alugar elas por um ano, eu vou receber R$35.000 de aluguel. Tu vê só, é uma taxa estapafúrdia, né? E o que aconteceu então? Voltando ao exemplo lá. A casa de análise recomendou a venda de TRAD 3 porque achou que o papel valia menos do que estava cotado em tela. Geral saiu correndo procurando as ações para alugar e vender, né? A taxa subiu, porque houve uma oferta maior que demanda. A taxa já era alta por uma oferta restrita, subiu mais ainda, porque a oferta seguiu restrita e a demanda aumentou. Então é o que a gente tem de taxa de TRAD 3 aqui. Vocês podem ver que os papéis aqui, ó, os mais caros do mercado é BID 4, 65% a taxa média que saiu ontem. TRAD é o segundo, 44%. CPFE ontem saiu a 39%. Então aqui a gente tem o preço de alugar cada um deles, tá? Olha só.
o mesmo raciocínio ali, normalmente as ações da Trade saem a um aluguel de 50% ao ano. Como saiu 44%, isso é um pouco abaixo da média, 0,90, tá? 0,90. Normalmente sai a 50, saiu a 44, então é a taxa média pela média. Então eu sei que o preço da Trade hoje está um pouquinho abaixo do que normalmente ele é. Os 44% está um pouquinho abaixo do que normalmente é. Como a gente viu no gráfico que eu mostrei na tela anterior, de fato é verdade. Tá? Variação da quantidade pela quantidade negociada, que é algo que vocês vão usar muito pouco, se vocês forem usar aqui. Variação financeira, vou ordenar por aqui. Ó. Vocês estão vendo essa última linha aqui embaixo? Deixa eu tirar minha câmera daqui um pouco, porque eu acho que vai tapar vocês. Estão vendo essa última linha aqui embaixo? Isso é um somatório, tá? Então, assim, ontem, considerando todas as ações no mercado, a gente teve um aumento de 374 milhões de reais alugados, tá? Considerando todo o mercado. Todas as posições entre novos aluguéis e liquidações, 374 milhões foi o saldo positivo, ou seja, que aumentou o aluguel. Por quê? As que mais aumentaram, Bradesco, Vale, Bova, em volume financeiro. Goal, as que mais diminuíram, BR Malls, BR Malls foi quase 600 milhões, um monte de coisa, né? Vamos para o gráfico de BR Malls. Olha só o que aconteceu, com BR Malls. Tinha mais ou menos isso aqui, alugaram um monte, passou alguns dias, devolveram um monte, tá? E o custo do aluguel. O que é o custo do aluguel? É a quantidade registrada, quer dizer, é o valor registrado, o valor financeiro registrado, vezes a taxa média que ele foi registrado. 620 mil reais, vezes os 3,36, que foi a taxa média do dia anterior. Então a gente pode até fazer uma ordenação aqui, a gente vê que ontem, lembrando que ontem a gente foi dormir com a notícia da privatização da Elet, com o preço e tudo, né? Hoje o papel, nem sei como é que está agora, mas abriu caindo bastante. E ontem ele foi o papel que liderou. Por que liderou? Teve 224 milhões de reais registrados a uma taxa média de 26% ao ano. Ele gerou de ele gerou de taxas de aluguel para os verdadeiros donos a quantidade de 58 milhões de reais. Então essa última coluna ela serve para a gente ver, é como se a gente tivesse um combinado de valor e taxa, tá? A taxa foi muito alta, mas teve pouco valor alugado. Teve muito valor alugado, a taxa foi muito baixa. A gente consegue ter essas duas variáveis numa só, tá? Que é a gente faz a multiplicação. Bom, vamos ver aqui, ó, só para a quantidade alugada de Eletrobras, ó, na máxima do ano aí, né? Bom, a gente passou por toda a tabela de aluguel aqui. Passamos pelos conceitos de aluguel, eu dei alguns exemplos até meio bobos, mas é para ficar bem claro de como que se utiliza o aluguel. Para 2 pontos, basicamente. Para vender a descoberto, vender sem ter, vender algo que não é teu, tá? Mas daí tu pega emprestado para honrar e entregar o produto que tu vendeu. Então, vender a descoberto, servir para votos em assembleia, né? Que é o segundo motivo. Eu acredito que o primeiro seja a grande maioria dos casos vender a descoberto, tá? E de fato tá? De fato é a maioria dos casos. Então a gente viu os conceitos de aluguel, como que funciona por trás das cortinas, por debaixo dos panos, como que funciona isso dentro da corretora. Hoje está tudo bem automatizado, bastante automatizado. Deixa eu voltar aqui voltar na imagenzinha aqui, ó.
tá? Hoje está tudo bastante automatizado. Não, já falamos disso. Então a gente acaba não precisando se envolver nessa operação de aluguel. A gente não precisa se envolver. O que a gente vai fazer? A gente vai chegar lá no nosso home broker, lá no nosso sistema, Profit, sei lá, vai vender a ação e não precisa nem olhar para ela. Ai, vão alugar, não vão alugar, a corretora que se vire. Está cobrando por isso e cobrando bem, né? Antigamente tinha que ser manual esse negócio. Quando eu fazia as primeiras operações vendidas que eu fiz, eu tinha que controlar na mão os aluguéis, na mão, numa planilha, né? Hoje não, chega lá, vende, a corretora automaticamente aluga. Claro que ela cobra por isso. Então vocês não têm que se preocupar assim, em saber esse tipo de coisa. Mas eu quis explicar para vocês entenderem a lógica de como funciona, tá? Então a gente viu os conceitos, como funciona. Eu utilizei a nossa plataforma aqui, Trade Hunter, que é o painel e o estudo e o mais completo sobre aluguel de ações que tem no Brasil inteiro. Tá? Dei exemplos, contei causos, mostrei gráficos de como vocês utilizar a tabela do Trade Hunter e como vocês raciocinar em cima dela. Tá? Então, eu acho que ficou legal também. Tá? E é isso. Meu objetivo aqui hoje era desmistificar de uma vez por todas o aluguel de ações e fazer com que até o mais leigo de todos consiga entender essa operação. Voltando, a maioria entrou em 2020 no mercado, pandemia, ficou em casa e o videogame dos adultos virou um mercado de ações, né? Só que da pandemia para até poucos meses atrás, o mercado só subiu. E agora eu tô vendo uma galera começando a tomar ferro. Compraram Magalu, Via Varejo, Banco Inter, Cogna, entre vários outros exemplos, porque a galera se acostumou, né? Entrou no mercado, comprou, subiu, daí eu vendia, comprava outra, subia, vendia, tipo, ficou um negócio super fácil. Mas não esqueçam que neste mundo de mercado financeiro estão as cabeças e as mentes mais brilhantes do planeta. Então não vai ser fácil ganhar dinheiro, nunca. A gente pode se iludir às vezes, ganhamos no trade, show, ganhamos no outro, show, mas na média não é fácil, tá? E vocês podem inclusive me confirmar isso. Se tu tá ganhando dinheiro, alguém tá perdendo, né? E é um mercado onde estão as mentes mais brilhantes do mundo, junto com tecnologia, né? Então, assim, a galera tá tomando ferro porque a galera opera comprado. Pode ter algum entendido aí chato de galocha também vendo o vídeo, dizendo que o que funciona é buy hold. Funciona buy hold, que as pessoas físicas comprem papel de boas empresas e ganhem bastante dinheiro. Só que a gente sabe que nem todo mundo atua assim. Tá? Tem os buy holds que ficam felizes e tal, e tem os caras que são os jogadores, tem os traders, tem os viciados em crack que estão no cassino ali operando a cada 2 centavos. Existem e vocês não controlam isso. Esse negócio de operar vendido é coisa para trader, tá? O cara tem que ser trader, tem que estar disposto a ter uma atuação visto um trader, botar stop, enfim, é outro tipo de raciocínio, é outra chave é outro clique que dá na nossa cabeça, não é o clique do investidor, tá? O que mais que eu tenho para falar? Eu acho que é isso. Conceitos, exemplos, como ler um relatório, uma planilha, uma plataforma, um estudo de aluguel. O que pensar quando existe uma alta demanda, uma baixa oferta, uma baixa demanda, uma alta oferta? O que pensar? Por exemplo, assim, se o papel custa muito barato para alugar, quer dizer o quê? Que muitos investidores têm esse papel em carteira comprado e disponibilizam para alugar. Daí a taxa vai baixando. Tá? Normalmente os papéis do índice Ibovespa têm as menores taxas, porque os players, os investidores que compram o índice, né, compram os papéis que tem no Ibovespa,
de forma passiva, eles vão lá, tem que comprar todos, e para ter a renda extra eles alugam, né? Bom, acho que ficou claro. Temos aí 45 minutos de vídeo, foi um pouco mais longo do que eu achava, mas é um assunto interessante. Acho que até o mais leigo agora vai conseguir saber sobre aluguel de ações. Dúvidas, comentários, tudo, comentem no vídeo, deixem um comentário, deixem um like, compartilhem, isso vai ficar na plataforma também, no YouTube, tá? Obrigado pela audiência, um grande abraço e até o próximo conteúdo. Fui!